Eita, galerinha, retornamos. Técnicas e práticas secretariais. Number one, né? Number one. Técnicas, number one. Isso quer dizer que vai vir a number two? Número 2? Vai. Se nós estamos aí com técnicas secretariais número 1, então vai vir coisa aí pela frente ainda no curso, não é? Meus queridos, hoje nosso conteúdo, já na primeira aulazinha, nós trabalhamos especificamente a questão do agente facilitador, aquele que facilita, que ele traz mudança, que ele traz técnicas, que ele desenvolve a comunicação, que ele é responsável por tudo isso, né? Olha aí, fartura do Piauí aí, coloca todo mundo e quem está presente, hein? Igual a fartura colocou aí, eu quero saber, menino, eu quero ver quem é que está presente aí, para a gente registrar. Fartura do Piauí, tá? Quem mais? Olha aí o nosso conteúdo. Secretário, como um agente facilitador, eu quero saber, Padre Marcos, cadê vocês? Pessoal de Domingos Mourão continua aí, de Dom Inocêncio continua aí, Campo Largo, Cabeceira, Belém do Piauí, Barreiras do Piauí, Ilia Raquel, tá por aí? Taila tá aí ainda? Eu quero ver essa turma aí se tá aí ainda, eu quero saber, pessoal do YouTube também. Vamos que vamos, galerinha? Vamos lá. Continuando, né? Então vamos. Veja o seguinte. Tá, nós estamos falando sobre a questão do bom atendimento como uma prática, certo? Mas eu tenho que usar algumas técnicas dentro deste contexto. Ok, usando como uma técnica, eu vou desenvolver uma questão comportamental que é, primeiro, entender que a educação no tratamento das tuas rotinas, ela é um fator decisivo? Sim, a simpatia principalmente. Eu não posso atender a gente com antipatia, não é? Por exemplo, eu não posso lidar com pessoas desse jeito. O mínimo que eu preciso ser é cortês com as pessoas, educado. Se eu prometo uma coisa, eu tenho que tentar cumprir. E se não conseguir cumprir, é porque eu tenho que explicar o porquê que não consegui. O desburocratizar também entra nessas técnicas aí de práticas facilitadoras, meus queridos. Campo Largo aí colocando as alunas Marina, Edivânia, Laíse, Maria, a professora mediadora Sunamita. Eu quero saber quem são os outros professores mediadores também. Isso mesmo. Sigam o exemplo aí de Campo Largo. Olha aí, ó. Riacho Frio do Piauí aí. Lia Raquel presente também. Eu quero saber quem são os alunos que estão nos outros polos também, hein, gente? Eu quero ver quem é. E estou acreditando nos meus professores mediadores aí. Vamos que vamos. Então, entendo o seguinte, certo? A máxima do mercado é, no mínimo, satisfazer o cliente, no mínimo, certo? Você tendo seus problemas, todo mundo tem, você sabe que você não pode, por exemplo, mentir em hipótese alguma, né? Principalmente com argumentações falsas, vender gato por lebre, e isso é uma técnica de comunicação que você tem que entender que você não pode praticar, porque senão já era o atendimento. O profissional que lida com o atendimento, ele tem que entender que as técnicas de inteligência social, ou seja, inteligência interpessoal, ela tem que ser aplicada. Você tratar a pessoa como gostaria de ser tratado. Então, entro num perspectivo de criar um ambiente favorável e saudável para esse atendimento, que seja confortável. Lembra do seguinte, ó. Olha só aqui, compartilhando a tela, ó, veja só. Quando a gente fala de compreender, é o seguinte, tá? Vamos supor, algumas empresas, na área de serviço, um hotel, por exemplo. O hotel estabelece assim o check-in, né? O check-in é a entrada, tá? Você vai ser, por exemplo, secretário ou secretário de um hotel. Tá. Você está na baixa estação, que não tem muito turista, não é? E você tem uma entrada limitada dos check-ins de 14 horas às 22 horas, por exemplo, certo? Onde o check-in é a entrada de hóspedes. E aí, um hóspede, por exemplo, vai chegar às 23 horas. Um hóspede vai chegar às 23 horas. Certo? É padrão
daquele hotel receber só até as 22, porque na certa ele quer economizar com o colaborador, etc. e tal. O esforço tremendo em relação a isso, não é? Porém, um detalhe que é extremamente importante é você abrir uma exceção para a situação. Tendo em vista que, por exemplo, o cliente está indo pela primeira vez, o hóspede, por que não pedir, solicitar para aquele que vai recepcionar aquele cliente ficar até às 11 para receber aquele hóspede? Como forma, né? Se, por exemplo, você nunca recebeu daquela região aquele hóspede, e aí você receber para que aquele, perceba bem, para que aquele estabelecimento possa ficar marcado na cabeça daquele hóspede, ele possa depois propagar, ou em rede social, ou com seus amigos, por exemplo, vender o serviço daquele hotel, por exemplo, dizer o seguinte: rapaz, ó, o hotel só recebe hóspede até 10 horas, mas abriram exceção para mim. Tu já pensou o quanto isso tem de especial? Já pensou? Porque abrisse-se uma exceção para que este hóspede, ele pode até não falar para ninguém, né? Ele pode até não comunicar isso, mas isso vai ficar marcado na cabecinha dele, que ficou alguém esperando para dar a entrada, fazer o check-in dele dentro do hotel. Tá certo? Então lembra. É isso mesmo, meu querido e minha querida. Lembra o quanto é importante você abrir exceções, tendo essa perspectiva de que isso entra numa técnica de surpreender e encantar. Surpreender e encantar o cliente. E essa técnica é lidar com o cliente interno, e o cliente externo também, não é só com o cliente externo, não é? Olha aí, Barreiras, o pessoal já mandando ver, rapaz, a turma é forte mesmo. Aqui a gente tem uma interatividade muito grande, não é brincadeira não, rapaz. Pessoal mandando aí, vou já falar o nome de todos que estão aí, hein? De todos os guerreiros e guerreiras que estão aí na segunda-feira, com toda energia, com toda a automotivação para serem um diferencial neste mercado de trabalho. Essa turma aí vai fazer um nome que vai projetar os 4 cantos do planeta. Essa turma não é brincadeira não. Turma mais diferenciada na área de secretariado que nós já tivemos, hein? Eu quero ver vocês aí no mercado mandando ver mesmo. A turma não é brincadeira não. Vou já falar o nome de todo mundo que está aí, hein? Então, meus queridos, entenda que, olha só essa perspectiva que eu dei em relação ao hotel, certo? Lembra disso. São detalhes, mas detalhes que ficam no chamado top of mind, no topo da mente do cliente, do consumidor. Tá certo? Retornamos para os slides e vamos que vamos, galerinha. Então, eu tenho que, por exemplo, com algumas empresas, essa Quality Life, ela reforça muito essa perspectiva de estar observando isso, buscar não deixar, né, de entender o lado do cliente, mas entender as dores desse cliente e saber que, nesta perspectiva, ela é cíclica, tá certo? Que vai e volta. Então, eu tenho no 1 esta situação, mas eu tenho também o outro lado, que é trato o cliente de acordo com o seu perfil, identifiquei as necessidades, ok, vou ali no sentido anti-horário, ampliando a capacidade de ser um pouco mais simpático, de trabalhar a questão do servir, mas de adequar todo um modelo projetivo. Então, buscar essa questão que envolve entender, tá? Eu tenho que entender, não deixar o seu lado ser prevalente, mas prevalecer o lado do cliente. Então, entendendo isso como um princípio, eu posso mapear situações que vão ser características em vermelho, que é exatamente o quê? Que está ali extremamente preocupante, não é? E que a falta de consideração, por exemplo, às vezes, o preconceito, que é a prepotência, a agressividade, a desconfiança, são situações onde pode piorar as práticas de atendimento
e de estar lidando com as pessoas. Num fator que eu posso modificar isso, eu posso ser mais cordial, ter uma boa apresentação pessoal, saber falar, mas ouvir principalmente, respeitar as pessoas, ter empatia e ter palavras que sejam positivas. Contudo, a Quality Life ela reforça que existe um fator de capacitação pessoal que vai desenvolvendo habilidades comportamentais, potencializando-as. Tá pequenininho, mas eu vou forçar para vocês e reforçar sobre isso. Estes erros precisam ser mapeados. Primeiro, não entender a cultura da empresa, a falta de cultura de prestação de serviços. São erros. Erros de práticas que não são pertinentes para o atendimento. Apresentar-se inadequadamente, quer seja no vestuário, quer seja na sua higiene pessoal. Mostrar apatia, ou seja, não estar nem aí para o cliente interno ou externo. Não estar nem aí, ser inflexível, intransigente com as pessoas. Falta de conhecimento sobre o cliente, preguiça, mostrar ineficiência, não mostrar a determinação de querer solucionar problemas, fugir das perguntas do consumidor, responder outras coisas e, principalmente, fazendo com que ele perceba que você não está nem aí para a solução dele. Fora que oferecer somente o que o cliente solicita é fazer o que é eficiente. E ele não quer isso. Hoje o cliente não quer só que você, né, numa perspectiva de técnicas e práticas, só receba o que ele está pedindo, ele quer mais. Só que você, utilizando conceitos obsoletos, executando ferramentas que já são ultrapassadas, você não vai conseguir ter um atendimento de alto rendimento. Fora que tirar a atenção de quem está querendo uma prontidão para resolver problemas é o fim da picada em termos de erro de atendimento. Consequentemente, o atendimento que ele vai além, ele vai buscando superar as expectativas. Opa, e precisa de quê? De treinamento adequado. Você pode ser uma pessoa que treina outras pessoas. Todavia, no entanto, entenda que, para isso, você vai ter que entender sobre alguns fatores quantitativos, como, por exemplo, um atendimento inteligente hoje, como técnica e prática secretarial. Saber que 92% dos brasileiros já usaram, principalmente, a busca para encontrar respostas acerca de um atendimento melhor. 98% esperam que as empresas tenham um portal de autoatendimento, só nessa era tecnológica. 93% já utilizam um portal de autosserviço, então tem que estar alimentando esse autosserviço constantemente. 93% já encontram a informação que procuravam naquele atendimento. E dos que não encontravam, 57% disseram que o maior problema havia pouca informação. Então, quanto mais você trabalha, e isso, a fonte é vinda direto da Microsoft, tá? Isso, quanto mais você trabalha as informações claras para o cliente, mais você minimiza os problemas. O papel do técnico e secretariado nesta prática constante aí, meu querido e minha querida, é entender que o principal aí é você saber que você vai focar no cliente interno para que ele seja capacitado para repercutir no cliente externo. Então, a perspectiva de estar ali sempre atento a atualizações de regulamentos, sempre atento à linguagem, à comunicação verbal eficaz, todo o processo de construção de uma cultura organizacional voltada para a aplicação das técnicas de práticas secretariais, faz com que, por exemplo, grandes grupos como o Abden Group, ele relaciona como é que ele utiliza os chats. Hoje você vai ter que ser uma das pessoas profissionais que vai estar lidando com chats. E ele fez um mapeamento desse canal e verificou a questão do valor único. E verificou algumas situações. 34% hoje estão, em termos de satisfação, né,
estão buscando os chats. 20% dos problemas estão sendo resolvidos em termos de questões lucrativas. A repercussão é essa. 2,4% das receitas vindas são de cross-sell e upsell, que são técnicas de autovendas e resolutividade de problemas voltados para os serviços e produtos dentro das empresas. As taxas de utilização, elas vêm aumentando cada vez mais, 9,3 vezes mais, e 2,6 em termos de custo atendimento ao serviço ao cliente. Ou seja, o que eu quero colocar para você, você vai estar lidando e facilitando a comunicação por meio do telefone. A comunicação empresarial, né, meu diretor? Comunicação empresarial, ela tem esta situação que nesta aula a gente reforça o dia a dia principalmente. Saiba que isso é um reforço, principalmente porque lida com a cultura empresarial. 52% das empresas, elas treinam os seus profissionais de todas as áreas, 49% aumentaram os seus investimentos porque melhor estão gerindo a gestão do atendimento ao relacionamento do cliente, 21% acreditam que as empresas estão de fato oferecendo um atendimento customizado, personalizado, segundo a Trend, em 2009, um pouquinho antes da pandemia, 68% acreditam que os profissionais de atendimento não são tão qualificados, então ainda tem muito campo a ser desenvolvido, ou seja, leva uma perspectiva de que quando o primeiro contato que eu tenho no telefone como técnica, ainda vamos falar muito, porque faz parte do nosso programa, da nossa matriz, desenvolver isso. Lembra que isso está no nosso DNA, meus queridos. A questão da comunicação verbal, ok, então eu tenho que ter um vocabulário que seja um vocabulário diferenciado, não é? Aonde quer que seja. Pode ser em qualquer prestação de serviço, quer seja no cabeleireiro, numa manicure, num restaurante, numa costureira, ou numa clínica com médicos, ou numa clínica odontológica, ou numa clínica de massagistas. O importante é quem está secretariando ter este respaldo, certo? E aí eu vou para o nosso IPTV, meu querido diretor. Queria saber aqui, meu querido, quem foi que puder ampliar aí, eu quero saber quem está aí nessa perspectiva. É aqui? Pô, eu vou lhe dando aí, não tem problema não. Vamos na cabeça, vamos nas cabeças. Deixa eu ver aí como é que tá aí. Eu quero falar o nome de cada um no IPTV. Deixa eu ver essa galerinha, vou falar o nome de cada um aqui. Campo Largo, já falei? Já falei o Campo Largo, né? Barreiras também, alunas aí em Barreiras do Piauí, turma boa. Vitor, Kaila, Isabelle, Ítalo Matias, Silvia, Ana Raíssa, Edna, Luísa Maria, Raé e El, rapaz, nome show, hein? Não é brincadeira não. Barreiras do Piauí com a nossa professora Suelma, minha querida, muito obrigado por estar aí. Seduc 2, alunos, Rangera, Nailson, Gabriel, Maurício, Rayane, Luiz Felipe, Laili, Anne, Raíssa, Poliana, Ilane e a mediadora Viviane Maiara. Rapaz, Coivaras do Piauí. Eita, galerinha. Esse diagrama está bem prático, professor. Pessoal de Padre Marcos colocando aí. Show de bola. Pois é, meus queridos. Procedimentos técnicos a serem utilizadas, né? É isso mesmo. Vamos para cima, vamos para as cabeças. Então, entenda o seguinte. Claro. Seja claro. Nós, segundo associações comerciais, federações e indústrias, precisamos entender sobre isso. Olha só, o pós-venda, lembra disso, hoje é chamado de pós-relacionamento, certo? Técnica que precisa ser praticada pelo secretário, pela secretária. 70% não possui cadastro de seus clientes nas empresas do Brasil. Quem é que vai fazer isso? O secretário, a secretária.
85% não fizeram pós-venda. Quem é que fica a cargo de fazer o pós-venda? Geralmente, os secretários, as secretárias. 94% nunca usaram tecnologias digitais para monitorar seus clientes. Quem é que vai avançar? Vocês, a geração Z, a geração que nasceu em cima das tecnologias digitais, a geração que vai mudar este planeta, porque 97% não conhece a Net Promoter Score, que é o acompanhamento e promoção da rede de uma forma sucinta. O pós-relacionamento é você manter os seus clientes. O mundo do secretariado exige isso, gente. Exige que você possa ampliar a tua capacidade de avançar em relação a ser não só um telefonista ou uma telefonista, mas saber que a impressão vai ser causada por você. Eita, professor. Então, force-me, você está colocando aí. O que nós temos aí? 33, não é isso? Nós temos algumas mensagens, é isso aí, meu diretor? Temos alguma mensagem aí, né? Essa mensagem é porque abriu outro lá. Nós temos algumas mensagens, mas entendemos o seguinte. Olha só essa fatiazinha que é feita aí pela Piper e Rogers Group. Depois vocês podem entrar, tá? Esses são os precursores em uma técnica, uma metodologia chamada CRM. Uma sigla em inglês que quer dizer o C, Customer, o R quer dizer Relationship e o M quer dizer Management, CRM. Hoje são técnicas utilizadas por profissionais de secretariado. Vocês vão estar tendo contato com elas no mercado. Então, guarda bem isso na cabeça. Depois vocês podem pesquisar nos buscadores, hein? Olha aí, Cabeceiras mandando ver aí. Cabeceiras botou aí em caixa alta, gritando, mas eu quero saber quem é que está em Cabeceiras aí, menino. Eu quero saber a turma que está em Cabeceiras, quem são os alunos, professores, mediadores também. Então, veja, olha só o que tem aí, ó. Mapeamento pela Piper e Rogers Group. O mau atendimento, 68%. Então, a gente precisa ainda muito ter profissionais de secretariado sendo qualificados. Porque 1% morre. Certo? Outros se mudam. Ok? 3% influenciam. Aliás, 3% se mudam. Né? 5% são terceirizados. 9% são os concorrentes. E olha aqui, ó, a insatisfação com o produto. Olha só. Então, mostra o seguinte, ó. O foco é o seguinte, é chegar gente do secretariado ali para estar atendendo a esta demanda. Uma demanda forte. Todavia, no entanto, o que a gente precisa? De treinamento. Precisamos de treinamento. Pessoas mais treinadas. Pessoas que fazem todas essas funções. Ok. Mas nós sabemos que eu posso ter as 3 em uma. E geralmente quem é? O secretário, a secretária. Se eu não sei técnicas de negociação, aí já era. Já era mesmo. No entanto, entendemos o seguinte, algumas pesquisas que são realizadas, quanto ao tempo que você, por exemplo, tem para os seus clientes, e sabe por que as empresas perdem clientes? Olha só aqui. Olha que número. Olha a cabeça desse jovem aqui, porque não sabe aplicar técnicas e práticas secretariais. Tá vendo aí? 67%, meus queridos. Olha o número de pessoas descontentes com o produto. 15. Razões competitivas. 9. Desenvolver outros contatos, que desenvolve ao longo das relações. Se mudam. 4. Olha o grande fator, a indiferença no atendimento. Então, isso mostra pessoas despreparadas. Então, você tem condição de chegar no mercado e dar um show? Tem técnicas e práticas de secretariados, com um show. E um show, relembrando que a comunicação, ela tem que trazer novidade. E a utilização da psicologia, ou seja, do comportamento,
comportamento é fundamental. Por quê? Porque a gente sabe que a competitividade, ela hoje é simplesmente o fator primordial dentro das organizações e fora delas. A gente sabe disso. Agora, a gente aprende que é preciso aperfeiçoar. Como? Relembrando que as práticas atuais, elas estão modificando, que o autoconhecimento também vai ser uma prática atual. Vai ser uma prática atual para você. Se você se conhece, você vai ter mais equilíbrio das suas emoções e aplicando isso, entendendo a sua personalidade. Eita, se você, por exemplo, entender a sua personalidade, é o diferencial. E aí isso entra como técnica, professor? Entra. E a novidade é o quê? Que nós temos estes testes de personalidade voltados para o quê? Para você primeiro se entender. Olha aí. E agora eu quero fazer isso aí com vocês. Quero saber se vocês vão realmente fazer comigo junto ou não. Tá? Para a gente ir para os finalmente aí. Nós estamos aí com um tempo razoável, então dá para a gente fazer. Tá? Eu quero que vocês olhem para esta tríade do tempo no secretariado, porque o profissional precisa entender, e nós vamos responder agora, tá? Este testezinho que eu quero que você mapeie. O que você vai fazer? Você vai ler cada uma das opções, como por exemplo essa daqui, eu posso ler junto com vocês, e você vai marcando aí simultaneamente. Já coloca aí, ó. Coloca aí de 1 a 18, tá? Ou vai marcando uma por uma. Pega a primeira questão e aí você vai marcando qual é a alternativa que você vai fazer, tá? O que você vai fazer? Vou dar um exemplo. Primeiro, ó, pergunta. Costumo ir a eventos, festas ou cursos, mesmo sem ter vontade? É a primeira, tá? Para agradar meu chefe e meus amigos ou família? Para mim, eu vou colocar aqui 3. O que quer dizer o 3? É às vezes. O que quer dizer o 1? Nunca. E o que quer dizer o 5? Sempre. O 2 e o 4 é os que estão mais perto, né? Que posso ficar um pouquinho com dúvida. Então lembra, o número 1 é nunca. Certo? O número 5 é sempre. O número 3 às vezes. Já pode ir respondendo. Eu vou ler, mas quando eu acabar a gente vai passar, tá certo? Então o que eu vou ler? Olha só, a segunda. Não consigo realizar tudo o que me propus fazer no dia e preciso fazer hora extra e levar trabalho para casa. Opa, eu vou colocar aqui, ó, nunca. Se você faz isso, coloca a tua resposta de acordo com você, tá? 3. Quando recebo um novo e-mail, costumo dar uma olhada para checar o conteúdo. Aí eu vou colocar aqui um 2 para mim. Costumo visitar com regularidade pessoas relevantes em minha vida, como amigos, parentes, filhos, etc. e tal. Opa, para mim 5. É comum aparecerem problemas inesperados no meu dia a dia. Aí eu vou colocar ali, ó, 3. Assumo na sexta aí, tá? Então, nós estamos aqui, fizemos já a quinta, a quarta, a segunda, a primeira. Na sexta, assumo compromissos com outras pessoas e aceito novas posições na empresa, mesmo que não goste muito da nova atividade. Se for para aumentar o quê? Os meus rendimentos, e obter uma promoção. Opa, eu vou botar o 2 aqui. Tenho, na 7 aí, ó. Tenho um tempo definido para dedicar a mim mesmo e nele posso fazer o que quiser. Opa, vou colocar às vezes. Costumo deixar para fazer relatórios, imposto de renda, compra de Natal, estudar para a prova e outras tarefas perto do prazo de entrega. Vou colocar um 2 para mim. Veja o que você coloca para você, tá? Na 9, nos dias de descanso, costumo passar boa parte do dia assistindo a TV e jogando e acessando a internet. Aí eu vou colocar aqui, ó, nunca. 10, faço um planejamento por escrito de tudo que preciso fazer durante minha semana. Opa, sempre.
posso afirmar que estou, e aí você tem que ser verdadeiro, hein? Conseguindo realizar tudo que eu gostaria em minha vida e que o tempo está passando na realidade correta. Eu vou colocar às vezes no 12, costumo participar de reuniões sem saber direito o conteúdo, o porquê devo fazer e participar e qual o resultado que aquele encontro pode levar. Às vezes, consigo melhores resultados na 13ª, me sinto mais produtivo quando estou sob pressão e com prazo curto. Opa! Às vezes, quando eu quero alguma coisa, defino o quê? Um objetivo por escrito, estabeleço prazos na minha agenda, monitoro os resultados obtidos e comparo com os esperados sempre. Então, leio muitos e-mails desnecessários com piadas correntes, propagandas, apresentações, produtos. Opa, nunca. Estive atrasado com minhas tarefas e reuniões nas últimas semanas. Vou botar 2. Faço esporte com regularidade, me alimento de forma adequada e tenho o lazer que preciso ou que gostaria. Então, vou colocar às vezes. É comum reduzir meu horário de almoço, até mesmo comer enquanto trabalho. Você faz isso, se você trabalha ou não, se você está estudando ou não, né? Se você faz isso simultaneamente com os estudos e concluir um projeto ou tarefa, vou colocar às vezes. Olha só, eu já respondi, certo? Já respondi junto com vocês aí. Então, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, depois vai voltar na plataforma, vai acessar a plataforma para responder, tá? Por que isso? Porque é uma técnica utilizada dentro das empresas hoje para avaliar como é que o secretário, a secretária, faz a gestão do tempo dele de uma forma geral, quer seja na vida pessoal, quer seja na vida profissional, certo? O que ele tem como busca aí especificamente? Primeiro, ele vai avaliar qual é a ideia. A ideia é de você pegar e sempre ter o importante como primeiro, sempre ter o urgente como segundo e o circunstancial como terceiro. Você vai pegar e vai primeiro. Como é que eu vou pegar esse percentual? Todas as questões que você marcou aqui, por exemplo, aqui eu marquei a 3, pontuação 3, não é? O que eu vou fazer? Eu vou olhar, presta atenção, tá, gente? Eu vou olhar principalmente para o ponto mais importante e vou somar. Isso, é claro, nós vamos fazer na próxima aulinha. Agora, lembra do seguinte. Lembra que a sequência é a pontuação, você vai ter que mapear. Então, você vai colocar aí, ó, quais foram os números que você marcou em cada uma das questões, ó. Tá? Aqui eu estou colocando cada um que eu marquei. Direitinho aqui, ó. 3, aqui 2, aqui 1, aqui 5, aqui 3. Então, estou botando cada uma. Por quê? Porque depois eu vou somar. Eu vou somar estes números. Só que a gente não vai fazer hoje. Hoje é para a gente ter o entendimento acerca desse teste, desta tríade. A tríade serve para quê? Para você fazer melhor a gestão do tempo. O profissional em secretariado tem que ter essa gestão do tempo, e sabendo que o importante, ele é curto prazo, que o urgente, ele é médio prazo. Médio prazo. E o circunstancial é longo prazo. A sequência tem que dar um percentual maior aqui, o intermediário tem que ir para o segundo e o terceiro também. A tríade do tempo, meus queridos, ela é de um brasileiro chamado Christian Barbosa. Ela traz uma perspectiva, primeiro, de entendimento de uma gestão. Olha só, gestão de tempo, usando técnicas para praticar no dia a dia como melhorar a minha gestão do tempo. Então, eu tenho que saber que tem uma diferença, sim, entre o que é importante e o que é urgente, e o que é circunstancial. O importante, gente,
O nome está dizendo. Ele vem em primeiro lugar do que urgente. Nós aprendemos que urgente é a coisa que tem que ser feita logo. Não. O urgente ele tem que ser feito em segundo plano. Porque o que tem que ser feito? Primeiro, o que é importante a curto prazo. Então, já coloquem, já quebrem esta crença limitante em relação a vocês, tá? É a primeira situação. E aí eu vou passar para vocês. Vocês vão aí depois pesquisar, não é isso? Tem aí o perfilzinho, ó, do que é o mercado, trazendo essa perspectiva de técnicas, entendendo, refletindo sobre, principalmente competências técnicas e habilidades. Já deixar você com uma atividade para você fazer uma dissertaçãozinha de 30 linhas, para você apresentar para o seu professor, mediador, depois que você der uma pesquisada. Você vai printar, vai anotar, tá? Esta matéria que está disponível aí, ó, no você.abril.com.br, que foi acessado lá em 2011. Então, ela está ainda como uma das principais tarefas para que você possa fazer, levantar isso e fazer uma tarefinha, entendendo um pouquinho sobre essa temática. Essa temática ela está ligada ao que é o mercado, você entender um pouco sobre essas competências técnicas que são necessárias como uma forma de você estar sendo inserido no mercado, certo? Outro fator importante é que, nesta perspectiva, você também vai levar para casa o quê? Esta questãozinha aqui, a segunda, para você realmente pesquisar sobre o profissional que é facilitador, aquele que vai lidar com as mudanças organizacionais, os fatores internos e externos que têm que ser mapeados pelo secretário, pela secretária do século XXI, que você vai ter que ter uma postura de ser um secretário que traga um novo, como forma de apoiador e incentivador. Você vai trazer isso, vai pesquisar e vai debater junto com o seu professor mediador, porque o nosso professor mediador já tem a resposta aí, tá? Ele já tem a resposta já com ele e ele já sabe muito bem qual é. E nós vamos para a terceira. A terceira é você analisar e saber que cada mudança traz uma perspectiva positiva. Tá? O que pode ser agregado como experiência? Aí você vai discorrer 20 linhazinhas também. Professor, eita, tá fazendo a gente escrever, né? Tô fazendo. E os professores mediadores, eles vão analisar. Você vai fazer essa redação aí, ó, colocando as suas experiências, o que você vem aprendendo, e junto com o professor mediador, entendendo quais são essas melhores práticas, por que é, por exemplo, importante ter a gestão do tempo, por que é importante ter a gestão da comunicação. Pode ser uma temática a ser levantada como um fator positivo para essa mudança, porque, por exemplo, o comunicar hoje existe, aí eu estou dando uma pauta para vocês, relacionada à redação, né? Existe em 4 perspectivas. Existe na questão digital, que você tem que estar atualizado, certo? Na questão visual, principalmente. Na questão sinestésica, onde esta questão sinestésica ela é trabalhada num conceito de uso de todos os sentidos, e na questão auditiva. Eita, professor, é aquilo que nós falamos durante a aula, o saber ouvir. Meus queridos que estão aí em Cabeceiras, em Padre Marcos, Domingos Mourão, Dom Inocêncio, Campo Largo, Belém do Piauí, Barreiras do Piauí, turma que está aí no YouTube, Isa Tayla, Lia Raquel, a turma forte mesmo. Entenda que tudo o que a gente levantou hoje foi para que você avançasse nesse contexto. Então,
vamos para a reflexão final, certo? Lembra do seguinte, o que nós vimos hoje como técnica e como práticas? Situações onde você sai simplesmente daquela postura de estar só atendendo, por exemplo, as pessoas e direcionando para os setores, mas hoje você já tem uma mentalidade, não é? Que a gente já colocou um mindset diferenciado, só por você já estar estudando, se profissionalizando em um turno e no outro está querendo finalizar o teu ensino médio, já mostra que você é diferencial. Já mostra que você é um aluno que não é um aluno igual aos outros. Você é um aluno aprendiz. Qual é a diferença, professor? A diferença é que o aluno aprendiz, ele já coloca em prática aquilo que está sendo discutido. E ele já está querendo já antecipar toda a situação que é proporcionada para ele, ou seja, conhecimento. Por quê? Você não está querendo queimar etapas, porque isso não é certo, não é? Mas você está querendo ser proativo e antecipar e chegar no mercado de trabalho já entendendo isso tudo. Entendendo isso tudo num conceito na sua cabeça de que, é claro, você vai entender isso tudo, mas que vai ver a realidade que está na empresa quando estiver dentro dela. Porém, você está aqui com os seus professores, sabendo do que a gente está trazendo do mercado de trabalho para vocês. Vocês tendo o entendimento de que vocês estão chegando preparados com já uma mentalidade profissional e mercadológica para surpreender e encantar na aplicação dessas técnicas, do que a gente mostra aqui para vocês em termos de gráfico, do que a gente mostra em termos de sequência, nos ciclos virtuosos que a gente coloca para vocês, certo? Então, veja, já está se colocando os protocolos, as metodologias, para vocês irem aplicando. Não percam esta oportunidade. Isso é super importante que vocês tenham como mentalidade a capacidade de aplicabilidade. Lembra, meu querido e minha querida, é um curso técnico, é um curso que você precisa estar colocando em prática. Não é, meu diretor? É isso, colocando em prática. O que nós temos aí? Ah, tá certo. Ficar nessa perspectiva. Ah, entendi. Eu saio? Isso. Nesse contexto aqui, é extremamente importante, tá? Para a nossa reflexão, ok? Então, quero agradecer a vocês, meus queridos, que nós estamos aí entrando já finalizando a nossa aulinha. Agradecer a participação de vocês hoje, ó, para abrir a semana. Show de bola. E temos uma surpresa agora para a gente finalizar, tá? Porque o nosso professor está indo embora. Então, qual é a palavrinha? É o fui.